Primeira arguição da noite. Chamo para compor a mesa Carlos Pérez e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, senhor Carlos Pérez. Eu sou o seu examinador de língua portuguesa. Vamos iniciar a sua arguição fazendo 3 perguntas dessa disciplina, tá bom? Boa noite, excelência. Perfeitamente. O senhor está preparado? Posso começar? Podemos, excelência. Perfeito. Primeira pergunta. Qual o pronome de tratamento utilizado para cardeais? Excelência, o pronome de tratamento utilizado para cardeais é Vossa Eminência. Segunda pergunta, candidato Carlos. Qual o coletivo de abutres? Só um minuto, excelência. Excelência, não me recordo no momento. Terceira pergunta, candidato Carlos. Qual o adjetivo pátrio para a pessoa que nasce em Manaus, no Amazonas? Só um minuto, excelência. Lembrando que adjetivo pátrio pode ser compreendido como gentílico também, certo? Excelência, o adjetivo pátrio para quem nasce em Manaus seria amazonense. Estou satisfeito, candidato Carlos. Tenha uma boa prova, uma boa sorte. Eu passo a palavra para o próximo examinador. Obrigado, excelência. Boa noite, senhor Carlos. Eu vou ser o seu examinador de Direito. Você está preparado? Se quiser tomar uma água, fica à vontade. Boa noite, excelência. No momento, estou satisfeito sem água. Primeira pergunta. Segundo o Código de Processo Penal, a autoridade policial pode instaurar de ofício inquérito policial em crime de ação privada? Excelência, poderia repetir, por favor, porque o começo deu uma travadinha? Segundo o Código de Processo Penal, a autoridade policial pode instaurar de ofício inquérito policial em crime de ação privada? Excelência, no crime de ação privada, não é cabível que a autoridade policial instaure o inquérito de ofício. Nesse caso, demanda uma representação por parte da vítima ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Segunda pergunta. É cabível a suspensão condicional do processo aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher? Excelência, por força de previsão legislativa da Lei Maria da Penha, nos crimes praticados contra a mulher na Lei Maria da Penha, a suspensão condicional do processo não se aplica, porque os institutos da Lei 9.099 não se aplicam a esse tipo de delito. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. Qual é a penalidade imputável ao policial civil que pratica um crime contra a administração pública ou contra a fé pública? Excelência, de acordo com a Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo, o policial civil que pratica essas condutas citadas pela excelência está sujeito à pena de demissão a bem de serviço público. Satisfeito, candidato. Obrigado, excelência. Boa noite, candidato. Boa noite, excelência. Dando continuidade para a sua arguição, criminologia. Fale sobre as escolas sociológicas. Só um minuto, excelência. Excelência, a criminologia moderna se divide em duas escolas, em dois pensamentos principais: as escolas de consenso e as escolas de conflito. As escolas de consenso partem da ideia de que a sociedade é formada por um acordo entre a sociedade, e por sua vez as escolas de conflito partem da ideia de que a sociedade é formada pela coerção de uma classe dominante sobre uma classe dominada. As escolas de consenso são alguns exemplos são a Escola de Chicago, a teoria da anomia, a teoria da subcultura delinquente e a teoria da associação diferencial.
Exemplos da teoria de conflito, das escolas de conflito, são a teoria do etiquetamento, ou labeling approach, e a teoria crítica marxista, ou nova criminologia. Certo. O senhor conhece a teoria da rotulação? Sim, Excelência. Poderia descrevê-la para mim? Sim. Excelência, a teoria da rotulação, também conhecida como teoria do etiquetamento ou teoria do labeling approach, foi uma teoria criada por Edwin Sutherland, e essa teoria pregoa que a sociedade a sociedade determina o que deve ser criminalizado, uma classe dominante determina o que deve ser ou não crime, e uma vez que a pessoa entra nessa espiral do crime, ela recebe uma rotulação e nunca mais conseguirá ser reintegrada à sociedade, tendo em vista que ficará marcada por esse fato criminoso cometido e será para sempre etiquetada por esse comportamento. O senhor conhece o autor Howard Becker ou Erving Goffman? Perfeito, Excelência. Gostaria de fazer a correção. O autor que eu citei é o autor da Associação Diferencial. E os autores que Vossa Excelência citou são eles os responsáveis pelo etiquetamento. Perfeito, estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, Excelência.